Bem, meus irmãos, como eu havia dito, eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo de número 1. Hoje nós vamos fazer a exposição, meus irmãos, dos versículos 1 e 2, mas nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Assim diz o Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será pregada ao coração do teu povo, Senhor. Fala conosco. Em nome de Cristo te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos começar a partir de hoje uma série de exposições no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia hebraica. O primeiro dos 5 livros da chamada Torá, ou Lei de Moisés, que é a base para a devida compreensão de todos os demais livros canônicos da Escritura Sagrada. Se nós não entendermos o que aconteceu no princípio, certamente não entenderemos o que aconteceu ao longo da história da revelação e, principalmente, o que acontecerá no fim de todas as coisas. Não temos a data específica em que o livro de Gênesis foi escrito, mas acredita-se que ele foi escrito, pelo menos a parte final dele, por volta do ano 1445, nas campinas de Moabe, pouco antes de Israel entrar na terra de Canaã e assumir, assim, sua plena condição como nação independente. Certamente, se a parte final foi escrito posteriormente àquele período, o livro de Gênesis, muito provavelmente, foi escrito antes. Mas a data é o que menos nos interessa, meus irmãos. A autoria, no entanto, do livro, bem como de todo o Pentateuco, sim, é importante e é historicamente atribuída a Moisés, mesmo sendo questionada por parte de alguns eruditos, em sua esmagadora maioria liberais, principalmente a partir do século XVIII, naquilo que ficou conhecido como hipótese das fontes ou hipótese documentária, onde, a partir dessa perspectiva de revisão histórica e das fontes e da própria escrita, passaram então a negar a autoria de Moisés e até mesmo a negar a autoria de um único autor, em virtude das diferentes formas que são utilizadas nos livros, principalmente para se referir a Deus. Isso fez com que esses críticos apontassem pelo menos 4 tipos de diferentes fontes, as quais eles rotularam como sendo javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. As siglas são J, E, D e P. A negação da autoria mosaica a partir destas hipóteses foram devidamente refutadas, irmãos, pelas inúmeras evidências textuais, arqueológicas e históricas, como, por exemplo, o fato comum que em todo o Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo, os povos costumavam
a referir-se às suas divindades, chamando-as não apenas por um nome, mas por muitos nomes. Como é o exemplo, por exemplo, do deus do sol sumeriano, Shamash, também conhecido como Sama, ou Babar, ou Utu. São nomes da mesma divindade. Fora isso, temos ainda outras evidências, como, por exemplo, os costumes bem arcaicos que eram de conhecimento natural para alguém que havia se estabelecido no segundo milênio antes de Cristo, mas não para alguém do primeiro. Esse dificilmente poderia conhecer, mesmo se privilegiado por uma notável tradição oral durante um período de mais de 1000 anos de informações, pudesse guardar, por exemplo, a geração de filhos por meio de uma serva, a validade de testamentos orais pronunciados no leito da morte e o direito de herança para o filho que tivesse a posse dos ídolos domésticos e muitas outras coisas mais, como é o caso que nós vamos ver que acontece com a esposa de Jacó, que seu pai a persegue porque ela carregava seus ídolos. Era como se aquilo sinalizasse que ela seria a herdeira de toda a sua herança. Pessoas de 1000 anos depois não tinham acesso a esse tipo de coisa. Não é como hoje, irmãos, que nós temos acesso a uma série de informações buscando no Google ou pesquisando numa grande biblioteca. Aqueles povos não tinham esses acessos, o que seria muito difícil para alguém de 1000 anos depois ter esse tipo de conhecimento devido a esse período. Então, além disso, meus irmãos, nós temos muitas outras coisas, como, por exemplo, o vocabulário que é utilizado, dando, assim, indicações do conhecimento pessoal da geografia daquele período, da cultura, principalmente do povo do Egito, do vocabulário do povo do Egito, por parte do autor, como se fosse muito próximo daqueles, e como se vivesse naquela realidade, o que faz com que negar a autoria do Pentateuco, e em específico do livro que nós estamos começando a expor, de Gênesis em particular, pertença a Moisés, é uma grande sandice, é uma grande tolice. Além disso, meus irmãos, nós temos um outro forte testemunho, que é o testemunho dos autores do Novo Testamento. Principalmente o testemunho que é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que afirma categoricamente que Moisés foi o autor do Pentateuco. Mateus capítulo 19, Marcos 12, João 7, Atos 3, 22, Romanos 10, 5, de modo que negar a autoria desses 5 primeiros livros a Moisés equivale a dizer que Jesus e os apóstolos erraram, que Jesus e os apóstolos mentiram. Assim, a autoria de Gênesis, portanto, atribuída a Moisés, irmãos, é algo consistente e de difícil reputação. O título do livro tem origem em uma prática comum dos povos do Antigo Oriente Próximo, que era uma prática de dar nome aos seus escritos a partir das palavras iniciais do texto. E com os hebreus isso não foi diferente. Tomaram, então, a primeira palavra do texto, nesse caso, Bereshit, cujo significado é no princípio. E assim, então, nomearam o livro. E talvez você esteja perguntando, mas se Bereshit significa no princípio, por que então que a versão traduzida em português não é também no princípio, mas Gênesis? Ora, porque o título em nossa língua é oriundo da transliteração latina do termo grego Genesis, que intitula o livro na Septuaginta. O significado da palavra Genesis é nascer, ou vir à existência, ou ainda originar. Significados estes bem semelhantes ao título em hebraico e que fazem jus, então, ao conteúdo do livro. Então, diante disso, nós podemos sim usar com propriedade o nome de Gênesis. Tá? E a partir disso, então, questionar assim os propósitos do livro, que trata das origens do cosmos, da terra, dos homens e de Israel. O que, então, intentava Moisés
a escrever um livro como esse? E aqui nós temos que parar um pouco para pensar e nos situar como se estivéssemos naquele período em que Moisés escreveu esses livros. Por que Moisés deveria escrever esses livros? Qual o objetivo de Moisés com isso? A resposta é muito simples e parece óbvia, mas muitos não leem as Escrituras procurando enxergar primeiro o que o autor pretendeu comunicar quando escreveu ao seu público original, para depois que entender a mensagem que está sendo dita ali, aplicar à nossa realidade. A gente esquece de fazer perguntas básicas. E Moisés tinha um propósito ao escrever esses livros. E o primeiro propósito era instruir aquele povo. Aí você pergunta, mas como assim instruir o povo com os livros da lei? Instruir um povo que passou 400 anos escravizado por uma nação ímpia e pagã, aprendendo o que eles aprendiam, falando do modo que eles falavam, utilizando aquilo que eles utilizavam, vivendo como eles viviam e aprendendo tudo da cultura que estava ao seu redor durante todo esse período. Então, esse povo precisa conhecer quem era o Deus verdadeiro, quem era o Deus deles, que pactuou com seus pais e que agora os havia libertado do cativeiro no Egito. Eles precisavam saber quem era esse Deus e o que esse Deus requeria deles. Dessa forma, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Moisés, utilizando-se de narrativas em prosa e também de passagens poéticas, além de vários recursos literários, narra a todos nós a origem da criação do universo. E ele narra a origem da criação do universo no primeiro versículo, com essa primeira expressão. Olha aí na Escritura. Ele diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O versículo que nós acabamos de ler, ele está inserido num bloco de Gênesis que costumamos chamar de prólogo, ou seja, do bloco que traz um enunciado, que apresenta as obras da criação. Esse prólogo, ele começa aqui no versículo 1 do capítulo 1, e ele vai se estender até o versículo 3 do capítulo 2. E em sua primeira frase, então, o autor faz uma declaração extremamente importante sobre a origem dos céus e da terra. Ele declara aqui, meus irmãos, que os céus e a terra não existiam desde toda a eternidade, que eles tiveram um princípio, que eles tiveram um começo, eles têm uma origem. Como tem origem o tempo, como tem origem o espaço, como tem origem as formas, todos eles vieram à existência por meio de um ato criativo de Deus. Essa realidade é, então, confirmada aqui pelo autor, pelo uso do verbo bará, cujo significado é criar ou fazer. E o verbo descreve uma ação sem esforço, totalmente livre e uma ação totalmente ilimitada de Deus, que, por implicação, a partir de outros textos da Escritura, como o Salmo 148, como Provérbios 8, nos leva, então, a inferir uma criação daquilo que nós chamamos ex nihilo, ou uma criação a partir do nada. E isso é importante ser ressaltado aqui, meus irmãos, principalmente contra a narrativa que nós temos em nossos dias, de querer dizer que esse primeiro versículo de Gênesis é uma declaração geral da criação e que Deus não criou a partir do nada, mas criou a partir de uma substância pré-existente. E isso é um grande absurdo, como nós vamos ver mais à frente. Porque quem defendia esse tipo de coisa era exatamente os povos pagãos que cercavam ali a Israel.
Era exatamente o tipo de narrativa e poesia que encontrávamos nas cosmogonias pagãs, como a cosmogonia do Egito, a cosmogonia mesopotâmica, a cosmogonia babilônica e etc, etc, etc. A cosmogonia de várias civilizações do Antigo Oriente Próximo, que em seus mitos procuravam explicar, então, a origem do universo, e isso a partir de uma matéria pré-existente que muitas vezes era chamada também como o caos. Quanta informação, né, gente? Estou vendo vocês olhando aí com os olhos bem arregalados aí para mim. Os egípcios, por exemplo, diziam que no início do mundo nada existia além de um enorme oceano chamado Num. O que era o Num? O caos. Desse oceano, então, diziam os egípcios, surgiu Atum, que imediatamente criou Shu, a deusa do ar, e Tefnut, o deus da unidade. Eles, por sua vez, fizeram então Geb, o deus da terra, e Nuit, a deusa do céu. Geb e Nuit, então, uniram-se e da união deles foram criados Osíris, Sete, Ísis e Néfites. Os caldeus, por sua vez, explicavam a origem do universo através de um mito muito semelhante aos dos egípcios. Eles diziam que houve um tempo ou uma época em que nenhum Deus existia. Nem nada ainda possuía nome. Mas haviam dois seres divinos. Um masculino chamado Apsu, ou as águas do abismo. Entendem agora porque fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Vamos já chegar lá, irmãos. O outro era feminino, chamado de Tiamat, ou as águas salgadas do caos. Olha o caos aí mais uma vez. Apsu e Tiamat, então, misturam as suas águas, e a partir delas nascem, então, os deuses. E tudo mais. Mais uma vez, por que isso é importante, irmãos? Porque alguns críticos liberais e até mesmo ortodoxos vão se utilizar dessas cosmogonias para tentar justificar as palavras de Moisés. Aí tem aqueles que são, e eu vou usar essa palavra mesmo, covardes, que ficam meio em cima do muro. Sabe como é que eles ficam em cima do muro? Dizendo assim, não, Moisés não tem em vista aqui dizer que Deus criou os céus e a terra do nada. Ele não está preocupado com isso. Mas quem usa esse tipo de discurso é porque crê exatamente que Deus não criou a partir do nada. Ele criou a partir de algo que já existia. E se algo já existia antes de Deus criar todas as coisas, então esse algo é eterno como Deus é eterno. A mesma ideia dos egípcios, a mesma ideia dos sumérios, a mesma ideia dos babilônicos. E isso é um grande problema, irmãos. Porque eles vão negar a proposição ex nihilo da criação. Eles vão fazer isso sutilmente, parece que soa. Né? Tem um ar de erudição. Nossa, como o pastor conhece. Mas o discurso nega a criação, a proposição ex nihilo da criação, ou seja, que Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas a partir do nada. Para afirmar que Deus trouxe, veja bem, trouxe à existência o universo a partir de uma matéria pré-existente, caótica. E nisso tem um teólogo chamado Gordon Wenham que ele aponta exatamente para esse problema.
Afirmar que existe uma matéria pré-existente é dar eternidade a essa matéria pré-existente. Não tem como fugir disso. Talvez você pergunte assim, ora, mas não é verdade por quê? Ora, porque, em primeiro lugar, o texto de Moisés não é oriundo de fontes pagãs. Ah, mas isso quer dizer que Moisés não tinha conhecimento das fontes pagãs? É claro que ele tinha. Isso quer dizer, então, que Moisés, essa não foi uma, digamos assim, numa linguagem acadêmica, que as cosmogonias pagãs não foram uma das fontes de pesquisa de Moisés? Eu não estou dizendo que não foram. O que eu estou dizendo é que Moisés não chegou à conclusão da realidade a partir dessas narrativas. Certamente Moisés conhecia todas elas. Moisés cresceu e foi educado aonde, irmãos? No Egito. Como um príncipe. Vocês acham que isso não foi ensinado para ele? É claro que foi. É claro que ele tinha um conhecimento. Mas ele não escreveu a narrativa da criação deduzindo dessas fontes. É o contrário, ele está negando elas. Ele está negando elas. Ele nega todas essas construções míticas, principalmente ao afirmar a eternidade de Deus e sua soberania na sua atividade criadora, que traz à existência aquilo que antes não existia. E ainda a coloca debaixo do seu domínio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Segundo lugar, Deus criou e o fez a partir do nada. Não havia nenhuma matéria pré-existente a partir do qual o mundo pudesse ser produzido. Os peixes e as aves, aí é outra história. Foram certamente produzidos a partir das águas, os animais e o homem da terra. Mas estes céus e esta terra que ele está falando aqui foram feitos a partir do nada. Abra sua Bíblia em Provérbios 8, por favor. Provérbios 8. A ode à sabedoria, né? A sabedoria que nós aqui bem sabemos que é quem é a sabedoria? Jesus. Provérbios 8, 22 ao 27. Vejam aí. Provérbios 8, 22 ao 27. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Antes ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, eu então estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Uau! Mas como diz Matthew Henry, nenhum artífice pode trabalhar a menos que ele tenha com o que trabalhar. E, meus irmãos, pelo poder comum da natureza, é impossível que algo seja feito do nada, como creem os cientistas. Vou abrir aspas. Os sábios cientistas de nosso tempo
que preferem crer que um acidente criou coisas perfeitas. Não é interessante isso? Não é? Porque eu duvido que amanheça o dia e você acenda a luz da sua sala e saia na varanda da sua casa e esteja lá um carro 0 quilômetro, que você acha que foi porque as moléculas da chuva de noite desenvolveram aquele carro na sua garagem. Mas a gente toma como muitos sábios a ciência que diz que o universo veio à existência de um acidente. E aí nós podemos ver quão grande é a tolice daqueles que imaginam que o mundo foi criado por Deus a partir da matéria informe pré-existente. Também não foi. Como também é tolice achar que Deus estalou os dedos como, sei lá, eu não sei o nome dos mágicos de hoje em dia. Na minha época tinha um mágico muito conhecido chamado David Copperfield. Deus estalou os dedos, plim, e tudo apareceu do nada assim. Isso também é tolice, irmãos, porque não foi assim. Nós podemos constatar isso com aquilo que Moisés vai dizer no versículo 2. Vejam aí, ele diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós temos aqui o relato da primeira matéria que Deus trouxe à existência com sua palavra. E também a descrição do primeiro movimento. Percebam que ele diz aí a terra, que Moisés se refere aqui. Logo nisso, versículo 2. Não era a terra propriamente como nós a conhecemos. Porque essa, meus irmãos, vocês vão perceber aí que ela vai ser criada ao terceiro dia. Moisés a descreve como sendo uma terra que foi criada sem forma e vazia. A palavra aqui, a expressão no hebraico é torro vavorro. Diz respeito a uma massa que ainda não tem uma forma definida, na qual ainda não havia nada vivo existindo nela. É uma matéria-prima que Deus então passa a dar forma e contorno. É como o deserto, irmãos. Quando diz assim, sem forma e vazia, era uma expressão utilizada pelos povos do Antigo Oriente Próximo para dizer que era como um deserto, não tinha nada. Nada ainda havia sido criado. Torru significa ermo ou deserto, informe e caótico, vazio. Ou seja, para quem acreditava que o caos criou todas as coisas, o que é que Moisés está dizendo? O caos não criou nada, ele foi criado por Deus, o nosso Deus. Aquilo que vocês dizem que é um grande mar, um abismo, que não tem forma, foi criado pelo nosso Deus. É isso que Moisés está dizendo. Ele não cria nada de si mesmo. Porque a existência dele veio a partir do nada, pelo nosso Deus, que é eterno. E era uma circunstância em que não havia nada vivo ainda podia habitar ali. De fato, há 3 pontos aqui bastante significativos. Com a terra que Deus inicialmente criou, segundo Gênesis 1:2, ela era sem forma e vazia. Ela era uma massa escura. E Deus, então, a partir dessa massa escura, começa a dar forma. Começa a criar. E começa também a se revelar. Mostrar quem Ele é. Os antigos não tiveram essa revelação. Mas nós temos, irmãos.
Porque enquanto uns tentam ver a Trindade na expressão do nome de Deus como Elohim, no chamado plural majestático, a Trindade não está sendo expressa ali. A Trindade está sendo expressa aqui nessa narrativa. Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio, criou Deus. Nós temos aqui o Pai. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito Santo, pairava por sobre as águas. Lembra? Sem forma e vazia. E aí, pela palavra. Quem é a palavra, irmãos? E disse Deus. Vamos lá para João 1. João 1. Olha a linguagem que João utiliza, irmãos. João 1, versículo 1. No princípio. O que é que João está fazendo com seus leitores? Lembra lá do começo de todas as coisas? Da criação de todas as coisas? No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus. Lembra da sabedoria de Provérbios 8? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora volte lá para Gênesis 1. Gênesis 1. Primeiro dia da criação. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Versículo 6. Segundo dia da criação. E disse Deus. Mais uma vez a palavra aí no segundo dia. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 9. Terceiro dia. Disse também Deus. Mais uma vez a palavra estava lá. Versículo 14, quarto dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. A palavra, mais uma vez, presente. Versículo 20, quinto dia. Disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Versículo 24, sexto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim, irmãos, se fez. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Sem ela, nada do que foi feito se fez. Sabe o que é mais interessante? É que assim como da matéria informe, Deus deu forma e vida na criação. Cristo assim também faz conosco na nova criação. De um vale de ossos secos, como viu Ezequiel, de uma terra sem forma e vazia, ele faz almas viventes, uma nova criação.
estabelece um novo dia de descanso. Não mais o primeiro, não mais o último, aliás, mas o primeiro, sendo ele o primogênito dentre os muitos filhos. A primazia que lhe é devida se consuma na plenitude da nova criação nele. Entendem, irmãos, a importância disso? E a importância que tem a ressurreição para nós. A regeneração de cada um de nós. E como aprendemos na grandeza do poder de Deus, que traz e faz de uma matéria informe coisas não apenas que funcionam muito bem, mas que agem por excelência. Porque você vai observar que o universo é criado e é estabelecido a sua ordem e as suas funções perfeitamente. O reino cósmico que Deus desenvolve. No último dia, ele então coroa todo esse cosmos com uma criatura que é concebida pelo próprio Deus, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, para desfrutar e governar como seu legítimo vice-regente de tudo isso que ele criou. Na nova criação, porém, irmãos, nós, novas criaturas, somos chamados e coroados como reis, juntamente com o Rei dos Reis, para gozar de toda a sua herança celestial, como co-herdeiros dos céus, dos novos céus e da nova terra. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos estar com um vazio terrível nas nossas vidas, mas que esse mesmo Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe e dar vida àquilo que está morto. E Ele o faz para o louvor da sua glória. É porque cremos nesse Deus, irmãos, que não nos desesperamos frente às dificuldades, os problemas, em meio ao vazio existencial que a humanidade tanto sofre. Porque nós sabemos quem é o Criador de todas as coisas, como fomos criados e recriados na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, a Ele seja a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite. Te agradecemos por nos conceder o privilégio de aprendermos sobre a criação de todo o universo, Senhor. Como isso culmina na pessoa do teu Filho e no estabelecimento da nova criação e de toda a eternidade. Dá-nos entendimento e nos ajuda hoje e sempre para o louvor da tua glória, Senhor Jesus. Assim te oramos. Amém.